ah, contra aquela empresa ou envolvendo alguns proprietários não vai se sentir à vontade. Não que seja o caso, apenas utilizei como exemplo. Então já passou do tempo aqui de ser pensado algo, um espaço, né, para dar autonomia e o respeito que a corporação, que a Guarda Municipal de Estância Velha merece. Uma corporação tão séria, profissionais tão sérios, que atualmente ficam de favor dentro de uma empresa privada. Eu tento buscar até mesmo em outros municípios que isso aconteceu, mas não consigo entender. São coisas que só acontecem em Estância Velha. Busquei algumas informações ainda, mas a empresa então paga ali algumas despesas, manutenção, enfim. Agora eu pergunto qual empresário de Estância Velha que não quer ter uma segurança privada ali, ainda mais com a Guarda Municipal, com a força e o respeito que a nossa Guarda Municipal tem. Então fica aqui uma dica, né? Depois da crítica fica a sugestão para que a Secretaria da Administração e Segurança Pública, também através do gabinete da prefeita, estejam buscando uma solução para resolver esse impasse. A todos desejo uma boa semana, uma boa noite e obrigado pela atenção. Vereador Lotário Seva. Cumprimentando a nossa presidente, cumprimento o secretário da mesa, vereadores, vereadora Márcia, demais pessoas aqui presentes, em especial o presidente de partido, amigo Plínio, presidente Leonardo. Sinto-se todos bem-vindos. Em especial aquelas pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais. Quero, em primeiro lugar, a minha fala nessa noite, elogiar em 3 eventos que participei esse fim de semana. Primeiro, ao CDL, pelo belo jantar que foi realizado na Sociedade Travessão. Uma boa organização, como o nosso CDL trabalha juntamente com a sua sede. Foi um jantar muito bonito, bem organizado, o qual fiz presente, estava lá presente também o vereador Boni, sua esposa. Eu acho que essas iniciativas que o CDL está tendo, elas são válidas para demais entidades do nosso município. Segundo lugar, quero agradecer também à Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo pela organização do 6º Moto Show que foi realizado esse fim de semana. Uma organização muito boa também. Contatei com várias pessoas que elogiaram o evento. Foi um evento bem tranquilo. Não houve nenhum problema de ordem de segurança. Nada foi registrado. Todas as pessoas falaram muito bem do evento. Uma das coisas que eu também gostei muito, segunda de manhã era 10 horas, a cidade estava limpa. E é isso que o pessoal reclamava muito do nosso comércio, que muitas vezes ficava 2 dias, 3 dias aí as ruas interrompidas. Então está de parabéns, sim, a nossa organização da CEMIT. Quero elogiar também a 4ª Mictec, foi realizada lá no Colégio Presidente Kennedy. Também uma organização muito grande, estão de parabéns pela organização. Parabéns, professores, diretores, coordenadores, e em especial também aos pais que ali participaram
dando-nos uma amostra de que realmente estamos, de repente, indo num caminho certo. Eu sempre digo, quando falo em educação, eu acho que para mim é primária. Um trabalho muito bem realizado pelo colégio, muito bem realizado pelos seus alunos, que nos mostraram realmente, criança de 5, 6 anos, o que penso realmente do nosso país, vamos falar daqui para adiante. Eu acho que a mentalidade está mudando um pouco, a gente está notando isso pouco a pouco. Eu que já participo vários anos desses eventos, a gente nota sim que realmente está havendo um crescimento, tanto dos professores quanto dos alunos e pais. Eu estava saindo da turma 32, que eu tenho aqui um papel, que falava sobre bullying. Eles me passaram uma palavra que eu achei bastante importante, que diz assim: palavras não são pedras, mas se foram jogadas com força, machucam. Achei bela a frase, agradeci realmente e fiz um elogio àquelas crianças na hora que me chamou bastante atenção. Era isso, presidente. Muito obrigado e um bom retorno a todos. Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, boa noite aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presente e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Hoje o assunto é pequeno. Endossar, então, a leitura, esse documento que o Dr. Carlos Urich trouxe aí para nós, né? Dizendo, não é os pombos, né, pessoal? O pessoal, se vê um pombo, sai correndo, acha que vai ser picado pelo pombo e vai cair morto. Não é o pombo. É o acúmulo de fezes do pombo. Assim como até o próprio acúmulo de fezes das galinhas em casa e tudo mais também pode gerar esse tipo de problema. Então vamos prestar atenção até para a gente não criar o caos desnecessário. Aí, dali a pouco a pessoa vê um pombo passando por perto, já vai correndo para o hospital achando que não é só isso. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao Dr. Carlos, né? Doutor conceituado aí, que a gente tem uma estima enorme, por ter trazido essa informação para que a gente, né, pudesse estar esclarecendo isso para a população. Então, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, só procurar manter tudo limpinho ali, está tranquilo. Outra situação que aconteceu nesse fim de semana, a gente teve uma movimentação ali com os colegas da associação ali da Nova Estância, a Asmorne. Isso é uma situação que a gente vem comentando, né? Muitas vezes a população, e até queria aproveitar também, nosso amigo Everton, que está aí, que é da Guarda, sabe muito bem disso, que quando a população se une, a segurança também fica mais fácil, né, de se fazer. Ter as associações funcionando, ter as associações fluindo, que as pessoas se reúnam, que as crianças se reúnam para a gente conhecer quem é filho de quem, e a gente reconhecer essas crianças andando na rua e saber que são crianças do bairro e não são outras pessoas com más intenções vindo nos nossos bairros, é de fundamental importância para a gente conseguir um equilíbrio na sociedade. E nós temos a associação dali na pessoa do André, e agora mais outras pessoas também, desde 2017, ele vem solicitando, tentando organizar a associação, tentando trabalhar com a associação. Nós temos um espaço ímpar no bairro Nova Estância, que começa na praça, ao lado da praça e do Joade ali. Depois tem todo o posto de gasolina, o posto de saúde, depois tem mais uma área verde, depois tem a creche, depois tem toda aquela quadra da associação e depois termina na escola Walter Jacobava. Ou seja, é um espaço ímpar que nós temos no município, dentro do bairro Nova Estância, que poderia estar sendo muito mais bem aproveitado. E aí nós temos também as mulheres da PAPDEV, que também estão lutando pelo local. Ou seja, nós poderíamos ter dois grupos de pessoas, né? A PAPDEV teria provavelmente seus eventos durante a semana e fazendo sua atenção durante a semana. A associação trabalharia mais no fim de semana. Ou seja, dois grupos de pessoas querendo tomar conta de um local, tirar esse peso do município, querendo ajudar e não consegue.
Inclusive, a PAPDEV, se eu não me engano, ainda recebeu um valor para construção e tudo mais, ou seja, poderia... 250 mil, né, colega? É. Ou seja, poderia estar sendo ampliada aquela associação, poderia estar sendo ampliada essa assistência para nossas crianças, pessoas voluntárias que querem ajudar, que querem fazer e não estão conseguindo, porque falta uma assinatura, porque falta um documento, porque falta vontade. Desculpa falar dessa maneira, eu sei que as pessoas se ofendem quando a gente fala qualquer coisa que não seja do agrado deles, mas quando a gente tem um problema, e do outro lado a gente tem pessoas que querem resolver esse problema, basta que digamos sim. Tem todas as questões legais. Sinceramente, pessoal, o Poder Executivo tem lá um monte de advogado, todos altamente qualificados. Eu acredito que eles consigam averiguar essas questões legais para fazer isso aí funcionar e fluir o mais rápido possível. Realmente fica muito difícil entender que, tendo pessoas da nossa comunidade querendo interagir, como já foi, né, outrora, a gente não consiga simplesmente dizer o ok, para que as pessoas possam trabalhar para a comunidade. Então fica aí a nossa súplica que se resolva o mais rápido possível essa questão da Asborne, né? Asmorne. Inclusive foi sugerido que o André na pessoa lá, enfim, todo o pessoal que estava lá, entrasse em contato com o pessoal da PAPDEV também, para que juntos, né, se unissem em força, para que realmente se consiga fazer algo de muito bom que pode ser feito ali. É um ponto central de Estância Velha, né, atinge tanto desde o Rincão como Cândido, fica tudo centralizado. Com certeza seria muito bom se a gente conseguisse chegar numa conclusão nisso. Meu senhora presidente. Concedido. Obrigado. Então, só para concluir, fica aí o nosso sentimento de luto, né? Já foi feito o nosso minuto de silêncio, mas o minuto de silêncio é pouco para aquilo que essas duas pessoas representaram para o município. Mendonça tinha se aposentado agora há pouco tempo, há pouco tempo. Passamos lá, inclusive, no Rincão essa semana e vimos lá o prédiozinho, eu comentei com o Plínio, né, ele disse que vivia falando daquele prédiozinho, que ele queria construir em cima, que estava fazendo e tudo mais. Um homem que tinha concluído o seu período laboral, que agora poderia desfrutar da família, deixa enlutado a esposa, deixa enlutado toda uma família, deixa enlutado todos os sonhos que ele tinha, gostaria de fazer, gostaria de aproveitar. E o que dizer do Adriano, né? Amigo nosso, parceiro nosso, sempre aqui conosco, um estanciense exemplar, trabalhando como voluntário, salvando vidas, ajudando as pessoas, entre tantas outras coisas que ele participou na curta vida dele, né? Uma pessoa que se importava com o município porque estava aqui, queria saber das leis, queria saber, e não vinha só quando era algo vinculado aos bombeiros, vinha sempre que possível estava aqui presente. Ou seja, queria saber o que estava acontecendo no município, queria ajudar dentro do possível, e fica realmente aqui para nós uma enorme perda, soldado, o bombeiro Adriano Ramsey. A gente fica enlutado com a família, filho único, né? Ou seja, a gente fica enlutado aí, realmente o sentimento de perda só sabe quem já passou, e enfim, faltam palavras nesse momento. Deixa aí o nosso abraço para toda a família, para todas as pessoas que tinham alguma ligação, tanto com o Mendonça como com o Adriano, e que busquem aí na fé, fortaleza, para que consigam seguir em frente. Obrigado a todos que compareceram hoje aqui e uma boa semana. Vereador Euclides Tizian, não vai fazer uso da palavra. Vereador João de Godoy. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos visitam. Realmente, o Adriano, prestativo, tanto nos bombeiros como na empresa onde ele trabalhava, na ferragem. Quinta-feira de tarde eu estava com ele ainda. Ele me fez uma extensão para meu forno elétrico, que era um cabo, era um fio paralelo,
E ele esquentava. Podia até pegar fogo na casa. Aí eu fui lá, falei com o Adriano, dizendo assim está acontecendo. Ele disse, não, vou te fazer uma extensão. Fio 2,5. Quinta de tarde. Quando foi quinta de noite, ele passou mal, foi para o hospital. No outro dia, às 11 horas da manhã, faleceu. Viu como a vida da gente é? A nossa vida é uma vela acesa. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que sempre estar pronto para quando chegar esse momento, nós temos que cumprir a nossa religião, porque a morte vem de uma hora para outra, a gente tem que estar preparado. Como o padre, como o bispo sempre fala, como o Papa fala, muito em amor entre as pessoas. Não ódio, e sim amor. Entre todos os seres humanos, e principalmente nas famílias. Isso é muito importante. Nós tivemos também sábado a nossa missa campal. Foi muito o povo, a gente nota que está crescendo. Eles estão voltando para a nossa igreja de novo. Graças ao trabalho dos padres, do bispo e do Papa. Boa noite a todos, muito obrigado. Nesse momento eu vou passar a presidência para o vereador Lotário para poder fazer uso da palavra. Cedido. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos por já tê-los feitos antes. Não posso deixar de manifestar meus profundos sentimentos também à família do Adriano. E acredito que toda a comunidade de Estância Velha se comoveu muito, né? Era uma pessoa muito conhecida, foi colega da minha filha no ensino fundamental. Tive a oportunidade de ver ele crescer junto com a minha filha. Nesse momento a gente não tem nem palavras, né? Mas tenho certeza que apesar do pouco tempo que ele esteve junto da gente, ele deu uma contribuição que muitos ao longo da sua vida inteira não conseguem muitas vezes dar, né? Foi uma contribuição de profunda grandeza, de uma pessoa bondosa, nobre, e que o tempo que ele teve entre nós, ele aproveitou muito bem e exerceu com muita honra, com todas as qualidades. E tenho certeza que todos aqui, né, prestamos as nossas homenagens a esse grande homem que foi, né, o Adriano, para a comunidade de Estância Velha. Também não posso deixar de colocar e convidar toda a comunidade de Estância Velha para participar da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de Estância Velha, que apesar de todas as dificuldades que a PAPDEV, que é a Associação de Pais e Apoiadores de Pessoas, né, com Deficiência, tem, é ainda uma associação muito atuante, que participou da organização e da programação dessa semana, né? Mesmo não tendo sede, mesmo não tendo muitas vezes locais, se vira dali daqui com a presidente Kellen, que hoje é a presidente da associação, muito dedicada e tenta sempre dar o melhor, né, para a associação, e os pais e todos os integrantes da associação, desde o seu início, tentam fazer o melhor e tentam contribuir e sempre tá levando informação e tentando buscar uma nova consciência com relação à inclusão das pessoas com deficiência, né, à sociedade. Né? Então, nós temos uma programação. Eu gostaria de ressaltar aqui algumas questões só alguns dias dessa programação. Inclusive, ela está disponibilizada no site da Prefeitura também. Eu até pediria à nossa assessoria de imprensa que também buscasse divulgar aqui no site da Câmara de Vereadores essa programação, onde a abertura oficial das Olimpíadas Escolares e Jogos de Integração vai ocorrer dia 21, amanhã, né, de manhã, às 8 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Walter Jacob Bauermann. E a programação segue durante toda a semana,
destacando no sábado uma apresentação que nós teremos aqui na Praça 1º de Maio com um músico que é deficiente visual, o Gabriel, tá? Gabriel Chu. Então, eu acho que vai ser um evento inédito aqui para a nossa cidade, né? A primeira vez que uma pessoa com deficiência acho que vai se apresentar, né, na nossa praça. Evento promovido pelo Rotary Club, pela PAPDEF. Então, nós teremos ações onde o Rotary vai estar fornecendo pipoca e algodão doce também para as crianças, né, nessa ocasião. E a programação segue, né, durante a próxima semana, ressaltando também aqui uma capacitação que ocorrerá com as equipes de saúde do município na terça-feira à tarde, realizada em conjunto, né, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, especificamente pelo NUMESC, que é o nosso núcleo de capacitação no município, né, que prontamente se dispôs a fazer parte dessa programação. E será realizada na terça-feira à tarde, que vai ser com todas as equipes de saúde a respeito de acolhimento da pessoa com deficiência na rede de saúde, né, de ver esse outro olhar. E durante toda essa semana e essas programações, eu acho que o que a gente busca é esse novo olhar sobre a pessoa com deficiência, né, que não é aquele olhar de medo nem de reclusão, porque o que a gente observa, e eu como um familiar de uma pessoa com deficiência, como mãe, às vezes as pessoas não sabem como se comportar diante de uma pessoa com deficiência. Não tem coragem de olhar, não tem coragem de perguntar. Solicito só um minutinho, que até porque o vereador não usou o espaço de liderança. Então, a pessoa não sabe, muitas vezes, como se portar. E a gente mesmo, como família, às vezes não sabe como se portar. Eu lembro por mim, quando eu me peguei mãe de um filho com necessidades especiais e com alguns aspectos autistas, de não saber, muitas vezes, como eu me comportar com ele diante da comunidade ou num evento social, em alguma situação. Então, isso tudo são adaptações pelas quais a gente passa, né? E isso são coisas naturais e que têm que ser encaradas como algo natural, né? Muitas vezes a gente não sabe mesmo como se portar. Então, conversa com a pessoa, conversa com o familiar, mas tentar tratar da forma mais natural possível. E eu acho que o objetivo dessa semana e do processo de inclusão é isso, né? Cada vez mais a gente tem mais pessoas com algum tipo de deficiência, porque o nosso tempo de vida tem aumentado, a gente tem mais pessoas idosas, a própria evolução da tecnologia fez com que a gente tivesse carros mais velozes, mais acidentes de trânsito, mais pessoas cadeirantes, isso, né, tende a aumentar, inclusive, as pessoas com algum tipo de deficiência. E nós, como sociedade, como comunidade, a gente tem que se readequar nisso, né? Desde uma coisa que eu me peguei a pensar foi na construção da própria casa. A gente não pensa que um dia vai ter alguém que possa usar a cadeira de rodas na nossa casa. E as portas, muitas vezes, não são da largura necessária, os banheiros não são adequados, tem muita escada. Então, essas pequenas coisas, nós vamos... esse novo olhar, essa nova forma de pensar e de ver a vida, a gente vai aprendendo e vai adequando através desses momentos e a partir desses momentos também que a gente busca incentivar, que é essa semana, então, que vai ser dada abertura amanhã, que é a Semana da Pessoa com Deficiência na nossa cidade. Então, já fica aqui o convite a todos, né, em especial para prestigiar no sábado, eu não sei se eu falei aqui a hora, mas no sábado a apresentação vai ser às 14 horas, tá? A apresentação do Gabriel. Então, fica aqui o convite a toda a comunidade para prestigiar esse evento, para participar e para a gente poder fazer desse espaço um espaço de integração entre todos nós e de uma convivência melhor, né? Porque eu acho que a gente também não pode deixar de acreditar que a humanidade tem salvação, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, né, para trabalhar também nesse sentido. Muito obrigada a todos e esperamos vocês lá no sábado.
Devolvo os trabalhos à presidente. Vereador Carlos Dietrich. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos aqui já citados, também as redes sociais. Também vou elogiar a organização do Motostância, porque são eventos que nós temos que ter, alguns eventos no nosso município, nós não podemos cortar todos os eventos. E também é um evento, como eu já disse, todos estão de parabéns, a própria segurança também, né, que o Everton se encontra aqui, todos estão de parabéns. Também gostaria de agradecer novamente, de tantas vezes que os colegas já agradeceram e homenagearam, e novamente vou agradecer ao Antônio, que nos representaram no Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Também conversei com ele e estou agradecendo por ele a todos que ajudaram nas rifas e ajudando com verba para eles terem as viagens e a estadia nesse Campeonato Brasileiro. E novamente conseguiram nesse Campeonato Brasileiro 2 bronzes. Então, os nossos atletas, todos, estão de parabéns, porque sempre estão voltando com uma bagagem, com mais experiência e com cada dia mais medalhas. Isso me deixa muito orgulhoso, muito orgulhoso. Parabéns, Antônio, a toda a sua equipe. Parabéns. Também gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Urlich, porque eu acho que realmente o que ele fez, trazer esse comunicado, é importante. Primeiro porque está vindo um doutor e está explicando algo para o nosso município. E nós, colegas, né, quando alguém nos perguntar, podemos agora dizer o que acontece. Eu acho que isso é fundamental. Essas informações que nos passam. E nós temos que passar a vocês. Também vou falar agora de um colega, que era o Nelson Mendonça, quando trabalhei na prefeitura, na garagem. E hoje, meio-dia, ainda fui visitá-lo. Acho que meia hora, uma hora depois ele faleceu. E aprendi muito com ele. Ele era um cara simples, mas muito trabalhador. Um cara que, se faltava um parafuso, de vez em quando ele dizia para mim assim, quando eu era chefe da frota, e ele me ajudava. Ele cuidava lá dentro da manutenção. E, na verdade, ele era um operador, e isso é bom as pessoas saberem, um ótimo operador, que sofreu um acidente há muitos anos atrás, e aí passou a ajudar lá dentro, internamente, na garagem. Mas era um cara que não tinha preguiça. Eu falava uma coisa para ele, vamos lá, vamos fazer. Não interessava a hora. Olha, isso que aconteceu foi uma lástima. Mas é a vida, como foi comentado há pouco pelos colegas, a vida é essa. É triste, mas eu aprendi muito com Mendonça. Mendoncinha, um abraço aonde você estiver. E aí, falar o que do Adriano? A sua mãe esteve até há pouco aqui. Teve que ir embora porque o vô dele não passa muito bem, ela não pôde ficar, teve que se levantou e foi embora.
Vocês imaginam um filho único? Apenas 23 anos de idade. O Adriano era meu amigo. Amigo de todas as horas, de fim de semana. Meu espaço de liderança. Concedido. A pessoa que trabalhava sem pensar em dinheiro, ajudava todo mundo, desde cedo, estava lá no Bigode tentando ajudar e aprender, porque ele já tinha aquele dom, e depois passou para os bombeiros voluntários, de ajudar, sempre de ajudar. E vou dizer para vocês, o Bigode é um cara muito turrão. E quando foi passado para ele o noticiário do Adriano, chorou. E olha, pessoal, para ver o Bigode chorar, como todos nós acho que choramos, quem o conhecia bem, chorou. Porque quem perdeu com isso? O grupo de bombeiros? Mas eu acho que foi a comunidade em si. Todos nós perdemos. Porque ele era um exemplo, ele estava sempre lá. Eu ia de vez em quando na casa da mãe dele, tomar chimarrão lá com eles. Onde é que está o Adriano? Ah, está trabalhando lá nos bombeiros. Também a Veri foi muito feliz antes quando ela disse: será que as pessoas já fizeram o que ele já fez? Com essa pouca idade? Muito bem colocado. Com essa pouca idade ele já fez muita coisa. Fez. Bom, Adriano, onde você estiver, um beijo no seu coração. E que os seus exemplos sigam para todos os estancienses. Uma ótima semana a todos. Vereadora Valdeci de Vargas. Cumprimento a presidente Veri, em nome dela, os demais da mesa, os colegas vereadores, a vereadora Márcia, o doutor Felipe, os funcionários da casa, as pessoas que nos visitam, em especial o Everton, o doutor Leonardo. Depois de tanto comentado e falado sobre o Adriano, não me resta muita coisa a não ser endossar as palavras dos colegas. E nós, vereadores, podemos com certeza dizer e soubemos mesmo o que esse menino queria de melhor para a Estância Velha. A luta dele até seus últimos minutos, podemos dizer, para continuar nos bombeiros voluntários, prestando esse serviço. Eu digo isso porque eu e o colega Boni, a gente foi junto com ele depois dele lutar com nós e enfrentando problemas com o comando dos bombeiros militares. E digo tranquilo, porque não tem por que não falar. Infelizmente existe isso, e já posso dizer que com certeza deve incomodar sim uma pessoa que trabalha, que usa a camisa, como se diz, espontânea, e quer fazer o bem. Aqueles que muito sossegados são, essa pessoa atrapalha. E pode ser isso também o motivo que ele teve essa retaliação, essa segurada na carreira dele ali. Então nós sempre somos pessoas, e nós vereadores nos colocamos do lado de pessoas que querem ajudar a comunidade, que querem fazer o melhor. Não foi diferente nessa casa, né? Ele veio várias vezes aqui, nós vereadores, todos, né, sempre somos solidários com aquele serviço que vem há 20 anos sendo prestado por voluntários no nosso município. E a gente tentou buscar da melhor maneira possível, né, para o Adriano continuar trabalhando voluntariamente nessa corporação. Vejam bem. Se é outra situação, eu estou trabalhando voluntário, alguém acha que não está bom, ou quer me puxar o tapete, simplesmente que se viram, não é verdade?
Ele não. Então ele foi à luta, foi buscar o melhor para manter os voluntários no município, onde vem esse trabalho sendo prestado há mais de 20 anos, né, por diversas administrações que passou. Foi sempre muito importante esse serviço que foi feito voluntário. Claro, com a ajuda de custo do município, mas é o mínimo que se deve ajudar, né, onde é que seja a alimentação, a roupa que eles usam. Então, só nos resta pedir que Deus conforte o coração de todos os familiares, dos seus que estejam nesse momento. A gente sabe que a dor deve ser muito grande. É um menino jovem, como foi bem dito aqui, mas muito já fez por Estância Velha. Como tem muitos que estão na corporação dos voluntários que fazem. Esperamos que tenha mais Adrianos vindo aí, que tenha mais Adrianos lá dentro que continuem, né, esse trabalho dele, que eu tenho certeza que ele vai ser um exemplo para muitos lá dentro e para nós também. Também falar do Mendonça, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, eu no Rincão, ele no centro, mas como ele trabalhava, o Giada falou bem, ele era operador de máquina, mas estava auxiliando na mecânica da prefeitura, então muitas vezes eu fiquei empenhado no Rincão, e eu sou chato mesmo, eu não pedia, quando podem, não vem agora porque a minha máquina estragou, o Giada sabe muito bem disso, que não era para depois, quando precisava, era na hora, e ele cansou de chegar depois da hora no Rincão lá. De graça ninguém trabalha, né, Giada? Era justo, eu recebia, mas estava lá disponível depois da hora, que poucos fazem, né? Então ele vinha depois da hora, vinha na hora de meio-dia, ele tardava o almoço dele, da maneira dele, mas estava lá prestando serviço a nós. Então sempre me auxiliou muito bem, como demais também da mecânica, lá, o pessoal todo. Então eu sinto muito também a perda desse menino que ajudou muito, trabalhou a vida toda, como se diz. Tinha um sonho, como o Boni lembrou bem, ele queria colocar a ferragem dele no alto da colina, na casa dele. Terminou o prédiozinho agora, estava pintando, né? Só vou concluir, presidente. E infelizmente o tempo dele acabou, com o meu também aqui na tribuna, mas acabou o tempo do Mendonça. Te pede que Deus possa confortar também a família dele e dê o descanso eterno aos dois que partiram desta. Muito obrigado a todos e uma ótima semana a todos. Vereadora Márcia Ribeiro. Eu acho que ele é do Rincão, sim. Uhum. Aham, sim, tá. Eu acho que não é Novo Hamburgo? Rincão Novo Hamburgo? Eu acho que é Novo Hamburgo. Senhora Presidenta, colegas vereadores, colegas servidores da Casa, todos que aqui nos acompanham e pessoas que estão assistindo a nossa sessão pela internet. Venho hoje a esta tribuna para fazer a leitura de um artigo publicado pelo Dr. Drauzio Varela no jornal Folha de São Paulo, cujo título é "Sem o SUS é uma barbárie". O SUS realiza, em média, por ano, 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 1,4 bilhão de consultas médicas, 11,5 milhões de internações, 19 milhões de procedimentos oncológicos, 3,1 milhões de procedimentos quimioterápicos. Esta é apenas uma amostra da grandeza do maior sistema público de saúde do mundo. Mas vamos ao artigo do Dr. Drauzio Varela. Sem o SUS é a barbárie. A frase não é minha, mas traduz o que penso. Foi dita
por Gonzalo Vecina, da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos sanitaristas mais respeitados entre nós, numa mesa redonda sobre os rumos do SUS, na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Estou totalmente de acordo com ela, pela simples razão de que pratiquei medicina por 20 anos antes da existência do SUS. Talvez vocês não saibam, naquela época, só os brasileiros com carteira assinada tinham direito à assistência médica, pelo antigo INPS. Os demais pagavam pelo atendimento ou faziam fila na porta de meia dúzia de hospitais públicos espalhados pelo país, ou dependiam da caridade alheia, concentrada nas santas casas de misericórdia e em algumas instituições religiosas. Eram enquadrados na indigência social os trabalhadores informais, os do campo, os desempregados e as mulheres sem maridos com direitos ao INPS. As crianças não tinham acesso a pediatras e recebiam uma ou outra vacina em campanhas bissextas, organizadas nos centros urbanos, de preferência em períodos eleitorais. Então, 30 anos atrás, um grupo de visionários ligados à esquerda do espectro político defendeu a ideia de que seria possível criar um sistema que oferecesse saúde gratuita a todos os brasileiros. Parecia divagação de sonhadores. Ao saber que se movimentavam nos corredores do parlamento para convencer deputados e senadores da viabilidade do projeto, achei que levaríamos décadas até dispor de recursos financeiros para a implementação de políticas públicas com tal alcance. Menosprezei a determinação, o compromisso com a justiça social e a capacidade de convencimento destes precursores. Em 1988, escrevemos na Constituição: saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Por incrível que pareça, poucos brasileiros sabem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou levar a assistência médica gratuita a toda a população. Falamos com admiração dos sistemas de saúde da Suécia, da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido, sem lembrar, solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido. Sem lembrar que são países pequenos, organizados, ricos, com tradição de serviços de saúde pública instalados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Sem menosprezá-los, garantir assistência médica a todos em lugares com essas características é brincadeira de criança, perto do desafio de fazê-lo num país continental, com 210 milhões de habitantes, baixo nível educacional, pobreza, miséria e desigualdades regionais e sociais das dimensões das nossas. Para a maioria dos brasileiros, infelizmente, a imagem do SUS é a do pronto-socorro com macas no corredor, gente sentada no chão e filas de doentes na porta. Tamanha carga de impostos para isso, reclamam todos. Esquecem-se de que o SUS oferece gratuitamente
o maior programa de vacinações e transplantes de órgãos do mundo. Nosso programa de distribuição de medicamentos contra a AIDS revolucionou o tratamento da doença nos 5 continentes. Não percebem que o resgate chamado para socorrer o acidentado é do SUS, nem que a qualidade das transfusões de sangue nos hospitais de luxo é assegurado por ele. Nossa estratégia de saúde da família, com agentes comunitários em equipes multiprofissionais, que já atendem de casa em casa 2/3 dos habitantes, é citada pelos técnicos da Organização Mundial de Saúde como um dos mais importantes do mundo. Pouquíssimos têm consciência de que o SUS é disparado o maior e o mais democrático programa de distribuição de renda do país. Perto dele, o Bolsa Família não passa de pequena ajuda. Enquanto investimos no SUS cerca de 270 bilhões anuais, o orçamento do Bolsa Família não chega a 10% disso. Os desafios são imensos. Ainda nem nos livramos das epidemias de doenças infecciosas e parasitárias e já enfrentamos os agravos que ameaçam a sobrevivência dos serviços de saúde pública dos países mais ricos. Envelhecimento populacional, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e degenerações neurológicas. Ao SUS faltam recursos e gestão competente para investi-los de forma que não sejam desperdiçados, desviados pela corrupção ou para atender a interesses paroquiais e, sobretudo, continuidade administrativa. Nos últimos 10 anos, tivemos 13 ministros da Saúde. Apesar das dificuldades, estamos numa situação incomparável à de 30 anos atrás. Devemos defender o SUS e nos orgulhar, sim, e sempre, da existência dele. Trouxe esse artigo, senhora presidenta, do Dr. Drauzio Varela, um conhecido e renomado médico sanitarista que fez parte desde o início da construção do SUS, para mostrar que o SUS é um sistema ainda em construção, que não pode ser desconstruído. O SUS precisa de todos nós para impedir o atraso e o retrocesso, como está acontecendo aqui em Estância Velha, em relação à não realização dos partos no nosso Hospital Municipal Getúlio Vargas. Não podemos permitir que isto aconteça. Continuando sobre saúde, solicito só a conclusão, senhora presidenta. Continuando sobre saúde, quero deixar registrado aqui que a nossa prefeita ainda não respondeu ao convite da Comissão Parlamentar de Inquérito para vir aqui, nesta casa, conversar conosco sobre os contratos da área da saúde. Então, deixo o registro aqui e dizer para a senhora prefeita que estamos aguardando. Obrigada pelo espaço, senhora presidenta, e uma boa noite a todas e todos. Obrigada a todos os vereadores. Acho que é muito válido esse artigo do Drauzio Varela em defesa do SUS. Existe ainda muito preconceito em relação a isso, muito desconhecimento das pessoas. A gente gostaria também de agradecer, até o vereador Jaiada veio lembrar, todos falaram aqui do nosso pesar e dos nossos sentimentos em relação ao Adriano, mas agradecer ao Corpo de Bombeiros pelo cortejo, né, que foi feito, e a todos pela homenagem, né, que foi feita
ao Adriano. E também gostaria de só nominar aqui a todos os que estão fazendo parte da programação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, para não deixar ninguém de fora. A Prefeitura Municipal, através das secretarias, né, da SEMEC, da Secretaria da Saúde, através do NUMESC, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi reativado esse ano, também está promovendo o evento e ajudando a organização. Aliás, foi através do Conselho, né, que foi feita a programação do evento. Ao Conselho Tutelar, a PAPDEV, Sistema Único de Saúde, o SUS, Rotary, Lions e a APAI. A todos esses, né, os nossos agradecimentos pela participação e pela organização desse evento. Não havendo mais nada a tratar, antes de encerrar a sessão, já gostaria de comunicar aos vereadores, a todos, para se organizarem com relação ao dia 17, e a comunidade em geral também. 17 de setembro será feita a sessão alusiva à Semana Farroupilha. Vai ser no CTG Serigote. Então, no dia 17 de setembro, a sessão vai iniciar um pouco mais cedo, provavelmente às 18 horas, e depois, após, a gente vai, então, no CTG Serigote, fazer a sessão alusiva à Semana Farroupilha. Provavelmente às 19h30. A gente vai estar comunicando oficialmente, a gente só passou a data, porque foi definido hoje a data. Com a AGE vai ser feito o decreto e todos os vereadores tomarão ciência do horário, mas para já termos uma prévia organização em relação a esse dia. Isso, a sessão daí começa às 18 horas e lá certamente, provavelmente vai ser às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, então invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 27 de agosto de 2019, às 19 horas.